Bem, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de biologia. A aula de hoje, sistema imunitário. O sistema imunitário ele já começa que tem vários outros nomes, né? A gente pode chamar de sistema imunitário ou de sistema imunológico ou ainda de sistema imune, tá? Pode ter esses três nomes aí e que são válidos, tá bom? Bem, o sistema imunitário é aquele sistema que vai ajudar a gente porque ele faz o quê? Ele é responsável pela defesa do organismo. Tá? Essa defesa se dá de pelo menos duas formas distintas, que a gente vai ver ao longo dessa aula, e também a gente vai ver que há um outro sisteminha que auxilia, né, que está junto do sistema imunitário e que é, é por ele que as células de defesa vão migrar pelo corpo. Tá? Então vamos dar uma olhada nele aí, que é o, os componentes do sistema de defesa. O primeiro dos componentes importantes que a gente precisa olhar é esse aqui, que é o sistema linfático. Ele é um sistema que vai ser responsável, primeiro, por drenar líquidos corporais. Tá? Bastante comum a gente falar de drenagem linfática, né? Porque a gente vai drenar esse sistema. É um sistema que caminha paralelo ao sistema circulatório, mas que por ele passam que os líquidos corporais. Tá? Então, todas as substâncias intercelulares, né, que estão ali, o líquido intercelular que está presente nos tecidos de um modo geral, eles podem e vão ser drenados por esse sistema que vai cair na circulação sanguínea, tá? E outro papel dele é o papel de distribuir, tá? As células, quando necessário, as células de defesa, tá? Então, é um sistema muito importante. O que ele tem? Ele vai ter alguns órgãos, como por exemplo o timo, como por exemplo o baço, tá? São órgãos do sistema linfático. Nós ainda temos a placa de Peyer, tá? No intestino delgado. O apêndice também pode ser considerado aí um sistema de apoio ao sistema de defesa, apesar de não ser propriamente linfático, mas ele é um sistema de apoio, tá? E nós vamos ter os linfonodos, tá? Ou gânglios linfáticos, tá bom? Que são essas bolinhas aqui, todas espalhadas na região, né? Nas regiões axilares, na região do pescoço. No pescoço ainda tem uma específica chamada de tonsilas, né? Tá bom? E nós vamos ter todos esses linfonodos e esses órgãos, o timo e o baço, eles vão estar unidos pelos vasos linfáticos, que fazem a distribuição e a drenagem dos líquidos. Tá bom, gente? Bem, como a gente já viu, a medula óssea faz parte do sistema de defesa, porque é nela que se produzem a, as células da linhagem mieloide. Né? Então, um grupo de glóbulos brancos são formados pela medula óssea. Né? Os glóbulos granulócitos e os monócitos. Tá? Então, esses, é, é, essas células, por exemplo, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, né? Então, neutrófilo, o basófilo, o eosinófilo,
que são células, eosinófilo, que são células granulócitas, né? Elas são feitas pela medula óssea. Além dessas, nós temos um agranulócito, que é o monócito. O monócito que se transforma lá no macrófago, quando chega no tecido, né? Essas células são células, basicamente todas elas, são células fagocitárias. Ou seja, são células que vão desempenhar a fagocitose. Ok? E isso vai ser importante para a gente ver já já. Tá? Então, todas as células todos os leucócitos, tá? Todos esses aqui são chamados de leucócitos, glóbulos brancos. Então, todos os leucócitos produzidos pela medula óssea são fagocitários, tá? Fazem fagocitose. Bem, além disso, o sistema linfático, né, vai pegar células que estão no sangue e que vieram para o fluido intersticial, enfim, glóbulos brancos que vieram trabalhar, né, fazer algum tipo de ação nas células dos tecidos, isso vai ser drenado também e vai voltar pelos vasos linfáticos. Tá? Esses linfócitos, então, passam para o capilar linfático e vão ser redistribuídos, né? Vão ficar lá nos linfonodos, reservados, muitas vezes também no baço, também no timo e no apêndice, por exemplo. Tá bom? Então, o sistema linfático auxilia reservando esses linfócitos e fazendo distribuição deles, tá? Pelo corpo. Beleza, gente? Bem, então vamos lá. No sistema imune, ele tem dois tipos de resposta. As respostas chamadas de imunidade inata e a imunidade adaptativa ou específica ou adquirida. A imunidade inata é aquela que é natural, você já nasce com ela é nativa, ela já está pronta quando você nasce. E o que ela faz? Então, ela está presente desde o nascimento, tá? E ela reage sempre do mesmo jeito para qualquer organismo que chega. Tá? E não produz memória, ela não produz memória. E esse sistema é um sistema fagocitário, tá? É um sistema, basicamente, que vai trabalhar com fagocitose, tá? Então, são as células brancas são os leucócitos que vão lá, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, né? Que vão fazer fagocitose das células que estão invadindo, dos organismos que estão invadindo. E nós temos a imunidade adaptativa ou específica, ou a que a gente chama de adquirida. A gente não nasce com ela, a gente precisa desenvolver. Tá? Então, ela requer algum tempo para reagir a um organismo invasor. Tá? Então, essa imunidade é que a gente vai produzindo ao longo da vida, é a que a gente vai também produzindo quando a gente passa pelo processo de vacinação. Tá? Beleza? Bem, ela é a grande vantagem, ela é específica para um antígeno, ou seja, cada micro-organismo ou cada substância que entra no nosso corpo especificamente vai ter um tratamento. Tá? A gente vai mostrar que essa resposta à imunidade inata ela gera alguns problemas, não que sejam problemas, mas alguns sintomas que não são legais. Já a imunidade adaptativa não tem nenhum tipo de sintoma. Seu corpo começa a atacar o antígeno e você não sente nada, tá? E reage somente contra organismos que induzem a essa resposta, tá? Então, é esse sistema que produz a memória imunológica. Tudo bem? Bem,
Na inata, nós vamos ter as células, os monócitos, macrófagos, né, que são mononucleares, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e as células natural killers, tá bom? São células que citotóxicas, tá? Mecanismos, basicamente a fagocitose e a degranulação dos micro-organismos que estão entrando. Especificidade é uma especificidade baixa. Indução de memória? Não. Ela protege contra o quê? Basicamente, bactérias, fungos e vermes, muito importante, mas vão dar sempre o mesmo tipo de reação. As células da imunidade adaptativa são os chamados linfócitos, que nós vamos ter dois tipos, os linfócitos B e os linfócitos T. Tá? O que vai acontecer? Os mecanismos, as células B, os linfócitos B, produzem os anticorpos. Para isso, eles são chamados, eles são ativados, formando o que a gente chama de plasmócitos, tá? Então, os plasmócitos são os linfócitos B ativos, que estão produzindo anticorpos. E aqueles que vão produzir a citotoxicidade são as células T, ou seja, esses vão ter uma ação que vai contra as células, especificamente, tá bom? Tem altíssima especificidade e produz memória. Ela vai atacar bactérias, principalmente aquelas intracelulares, como os micoplasmas, por exemplo, e vírus e protozoários, tá? É a ação adaptativa. Então, na imunidade inata, nós vamos ter algumas barreiras, tá? Chamadas de barreiras, que a gente já nasce com elas. Então, as barreiras são barreiras epiteliais, ou seja, barreiras que estão nas células de revestimento, protegendo externa e internamente. Nós temos barreiras mecânicas. Quais são? As células epiteliais são aderidas por junções fortes. Quando a gente falou de tecido epitelial, né, veja lá o nosso vídeo sobre tecidos epiteliais. A gente falou que elas são células que estão muito unidas. Essas junções fortes formam uma barreira mecânica para não entrar micro-organismo. Nós também vamos ter o fluxo longitudinal de ar ou de fluidos por meio do epitélio, tá? Então, geralmente esses epitélios estão com fluidos ou tem ar passando por eles, fluindo por eles. E nós temos os movimentos de muco pelos cílios celulares, principalmente aqui na traqueia. A gente vai ver os cílios celulares trabalhando e fazendo com que o muco que as células caliciformes produzem passem aqui. E essa barreira é uma barreira contra micro-organismos, tá? Para micro-organismos não entrarem no sistema respiratório. Nós temos também algumas barreiras químicas, tá? Por exemplo, os ácidos graxos da pele, né? A nossa cutícula, né? Enzimas, como as lisoenzimas, que estão presentes na saliva, no suor, na lágrima, a pepsina no intestino, no estômago, o pH baixo do estômago e os peptídeos antibacterianos, que a gente vai ter diversos deles, o sistema chamado de sistema complemento, tá? Que são, isso aqui eu vou chamar de sistema complemento, que vão lá combater, são proteínas que combatem especificamente e sinalizam principalmente, não são anticorpos, eles sinalizam, eles se encaixam em bactérias e vírus e sinalizam para as células que tem alguém ali que precisa ser combatido, tá? Eles geram uma certa imobilidade, auxiliando no processo, chamado de sistema complemento. E nós temos barreiras microbiológicas inatas. Então, nós temos uma microbiota normal que compete com bactérias, tá? Elas estão associadas ao epitélio e também podem estar produzindo ainda, possivelmente, ainda precisa conhecer melhor isso,
substâncias antibacterianas, tá? Onde elas estão, tá bom? Processos químicos e celulares dessa resposta inata. Existem defesas não específicas inatas para patógenos que promovem a danificação das superfícies externas ou internas do corpo para invadi-lo. Essas defesas adicionais incluem secreção de várias proteínas protetoras, como eu já tinha falado, assim como células de defesa envolvidas com fagocitose, beleza? Que eu também já falei. O sangue de organismos vertebrados costuma possuir uma variedade de 20 proteínas com ação antimicrobiana, que é o sistema complemento, tá? Aqui, ó, que compõe o sistema complemento. Principal mecanismo de defesa humoral não específica, é uma defesa não celular, portanto humoral, mas ela é inata, a gente nasce com ela, tá? Essas proteínas, em combinações diferentes, fornecem 3 tipos de defesa: a capacidade de aderir às membranas dos micróbios, auxiliando os fagócitos, as células fagocitárias, né, a destruí-los, ativação de uma resposta inflamatória, de modo a atrair os fagócitos para o local de infecção. Elas produzem uma quimiotaxia, ou seja, elas produzem uma substância química que atrai as células de defesa. Tá? E a lise, o rompimento de células invasoras, como bactérias, em colaboração com anticorpos. Então, elas também auxiliam na morte bacteriana. Tá bom, gente? Então, esse sistema complemento é um sistema muito importante do sistema inato. Bem, ainda nós vamos ter como imunidade inata um grupo de substâncias chamadas de interferons, tá? Que são para combater vírus. Uma célula infectada por um vírus, ela produz interferons que comunicam para as vizinhas: olha, tem um vírus aqui. Tá? Basicamente é isso. Esse interferon não vai conseguir fazer nada, ele só vai ser uma sinalização para que as outras células aumentem suas resistências. Tá? Então, os interferons atuam aumentando a resistência de células a uma infecção de um vírus que já está estabelecido em algumas células do organismo. Tá? Como eles não possuem uma especificidade, os interferons correspondem a uma linha de defesa não específica contra infecções virais. Bem, aí aqui está mostrando a fagocitose, né? Então tem um macrófago aqui, um patógeno qualquer aqui dentro, né? E ele vai englobar isso aqui, vai formar aqui os heterofagossomos, vai fazer a digestão dessa bactéria ou desse micro-organismo, desse patógeno, e vai expulsar isso aqui por plasmocitose, beleza? E algumas dessas células ela vai comunicar com os linfócitos T, tá? Com os linfócitos T, que vão armazenar essa informação, tá? Esses linfócitos T vão se comunicar com os B, tá? Esse cara aqui vai formar a memória, mas a gente vai falar isso mais à frente. E quando uma nova infecção por esse mesmo patógeno, já não vai mais precisar da fagocitose. Nós já vamos ter esse linfócito atuando, fazendo essa memória, produzindo aí, ativando linfócitos B, tá? Esses linfócitos B se transformando em plasmócitos e já produzindo direto anticorpos. Mas enquanto isso aqui não está funcionando, o que acontece? Acontece um processo chamado de inflamação, que é aquilo que eu falei, que é uma situação não muito interessante para a condição da resposta inata. Tá legal? A inflamação ela vai ocorrer como um processo inato. Por exemplo, aqui nesse desenho tem um espinho, enfim, um ferimento qualquer que introduziu bactérias nos tecidos. O capilar sanguíneo que está passando mais próximo ali, assim como o capilar linfático, o que eles vão procurar? O que eles vão fazer? Então, no tecido ferido, os mastócitos, que já estão presentes no tecido conjuntivo, começam a produzir histamina, e essa histamina forma um sinalizador
para aqui, ó, a histamina, ela forma um sinalizador que vai atrair os glóbulos brancos para o processo. Então, a histamina provoca a dilatação dos capilares e altera a função da respectiva parede do vaso, permitindo a saída de plasma e dos neutrófilos e monócitos que deslizam aqui, ó, e vão chegar na região. Olha aqui o neutrófilo chegando aqui à região com as bactérias, tá? O nome desse processo aqui, ó, essa passagem aqui, ó, nós chamamos de diapedese. Quem produz essa diapedese é a histamina. E aí, a histamina vai, junto com isso aqui, sai o que? Sai glóbulos vermelhos, o que vai formar uma região avermelhada aqui no entorno. Essa região avermelhada ali é porque glóbulos vermelhos saíram junto com o processo de diapedese. Forma, então, o edema, tá? Que é aquela região que fica avermelhada em volta daquele machucado, né? Fica tudo vermelho. Tá? O que vai acontecer também? Para essa diapedese acontecer bem, quando a infecção é muito grave, quando eu tenho já muita histamina no sistema, muita bactéria infectando, né? Eu vou ter um aumento de temperatura para aumentar a permeabilidade desse vaso sanguíneo. Então, essa diapedese, ela melhora, ela aumenta com o aumento da temperatura, o que gera um aumento de temperatura, a famosa febre. Tá? Então, a febre é gerada justamente por esse processo. Quando a pessoa tem uma alergia a alguma coisa que não teria que causar aquela alergia, o que é o medicamento que a gente toma? O antihistamínico. Por quê? Porque essa pessoa está produzindo uma alergia a uma substância que não estaria fazendo nenhum mal. Ou estaria muito localmente agindo em alguma situação, só que o seu corpo entende aquela substância ou aquele agente como um corpo muito prejudicial, um corpo estranho muito prejudicial, e começa a produzir muita histamina. O que vai fazer? Vermelhidão, né? Manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, porque está acontecendo diapedese, está acontecendo aqui, ó, neutrófilos chegando até aquela região. E pode provocar febre, né? Pode até provocar febres bem graves. Tá certo, gente? Então, a histamina tem esse papel. Tá bom? Beleza? Entenderam o papel da histamina? Sinalizar e provocar a diapedese. Bem, com os neutrófilos chegando e os macrófagos ali, eles vão fagocitar as bactérias e as células mortas. O tecido retorna ao normal ou fica modificado pela formação de uma cicatriz. O que vai acontecer nessa região também aqui é a morte desse conjunto. Alguns glóbulos brancos vão morrer, né, neutrófilos, macrófagos vão morrer aqui e vão formar o chamado pus. Tá? O pus nada mais é do que resultado dessa batalha aqui entre micro-organismos e as células de defesa no processo de inflamação, ou seja, numa resposta inata. Tá? Beleza, gente? Bem, aí vamos para a imunidade adaptativa. Ela tem uma especificidade alta, porque ela basicamente vai trabalhar no processo antígeno-anticorpo. Então, um corpo estranho tem um anticorpo que combate aquele especificamente. Tá? Ela vai atuar numa diversidade, porque nós temos, os humanos, por exemplo, 10 milhões de determinantes antigênicos que a gente responde. Tá? 10 milhões de corpos estranhos, a gente chama de determinantes antigênicos, que o nosso corpo responde. Então, tem uma diversidade grande de resposta.
e ela tem a capacidade do reconhecimento, ou seja, esse sistema precisa reconhecer os determinantes antigênicos, precisa conhecer as regiões desses corpos estranhos que provocam as alterações. Tá? Uma observação aqui: reconhecer os determinantes antigênicos próprios, ou seja, aqueles que a gente próprio produz, e não produzir respostas para eles é o ideal. A gente também tem proteínas que teriam um papel, né, de que teriam partes deles que poderiam ser não prejudiciais para a gente, mas para alguma espécie próxima, né? Até mesmo para um outro indivíduo. Né? Agora, o nosso sistema imunológico precisa saber que aquele determinante ali não é mal para nós mesmos. Agora, existem falhas. Quando esse reconhecimento falha, a gente tem a chamada doença autoimune. Temos várias. A lúpus é uma das mais conhecidas e agora tem sido bastante falado por causa por causa da ação da hidroxicloroquina sobre o lúpus. E ajuda contra o lúpus, que é uma doença autoimune. Não tem nada a ver com o coronavírus. Tá certo? Bem, então, reconhecer os determinantes antigênicos precisa ser uma capacidade própria, né? Aqueles que a gente produz tem que ser uma capacidade desse sistema também. O que é a resposta imune humoral? Nós vamos ter na resposta imune dois tipos de resposta: a humoral e a citotóxica. Tá? A humoral é aquela feita pelos anticorpos. Então, os linfócitos B, eles produzem anticorpos, tá? Que vão gerar essa imunidade humoral. Do latim humor significa fluido. Os anticorpos passam a agir sobre os determinantes antigênicos, tá? Sobre aquela parte que provoca o problema do organismo invasor. Quando ele se encontra no sangue, na linfa, nos fluidos dos tecidos. Um animal tem capacidade de produzir vasta quantidade de anticorpos, tá? Que podem reagir com quase todos os antígenos conhecidos. Muitos desses anticorpos podem ser solúveis e deslocam-se livremente pelo sangue e pela linfa. Outros anticorpos são proteínas integrais, de membranas em linfócitos, né? Então, proteínas que fazem parte da membrana plasmática dos linfócitos, das células do tipo B, tá? Na primeira vez que um antígeno específico invade o corpo, ele pode ser detectado por meio de uma ligação com uma célula B, cujo anticorpo da membrana reconhece um de seus determinantes. Então, ela reconhece o determinante e ativa essa célula, formando o plasmócito, que passa a produzir várias cópias do anticorpo de forma solúvel, que a gente chama de imunoglobulina. E tem vários tipos de anticorpos, várias imunoglobulinas, possuindo a mesma especificidade do anticorpo da membrana. Assim, os anticorpos solúveis saem à caça dos antígenos, tornando-os inativos e favorecendo a destruição pelas células fagocitárias. Cerca de 20% das proteínas solúveis presentes no plasma sanguíneo humano são anticorpos. Então, 20% das proteínas são anticorpos. Então, está aqui um antígeno, né, um corpo estranho qualquer, e o linfócito B, ele tem lá os seus receptores que se ligam a esse anticorpo. Conforme se ligou, ele vai ser ativado e vai se transformar no plasmócito. Esse plasmócito começa a produzir, então, liberar anticorpos que são semelhantes a esses receptores da membrana dos linfócitos B. Beleza, gente? E aí vão até a ação, vão atacar esses corpos estranhos, esses antígenos. Antígeno é o mesmo que corpo estranho, tá? Bem, e a imunidade celular ou citotóxica? Nós temos os linfócitos T. A resposta imune celular é direcionada contra antígenos que se estabeleceram no interior de uma célula, tá? Do animal hospedeiro. Ela detecta e destrói células infectadas por vírus que sofreram mutações. Nesse tipo de resposta não há participação de anticorpos. Tá? Então, não há participação de anticorpos. Em vez disso, ela é mediada pelos linfócitos T
citotóxicos, que a gente chama de CD8, tá? A gente chama de CD8. Os linfócitos T auxiliares CD4 possuem proteínas de membrana que reconhecem os determinantes antigênicos e ligam-se a eles, enquanto continuam compondo a membrana plasmática das células, tá? Quando esse reconhecimento do linfócito T em relação ao determinante antigênico acontece, tem início uma resposta imune. Nesse caso, os linfócitos T auxiliares produzem substâncias chamadas de interleucina que ativam a diferenciação de linfócitos T citotóxicos CD8, os quais lançam sobre as células infectadas substâncias denominadas perforinas, que rompem a membrana plasmática das células alteradas, matando por lise celular. Então está aqui, ó, o linfócito T citotóxico, ele encontra uma célula infectada, se conecta a ele, produz as perforinas, tá? Então aqui ele passa a ser, né, o citotóxico, ele aqui a gente chamado de CD8, e ele vai produzir essas perforinas que vão provocar a lise, a morte da célula. E aí o micro-organismo que está lá dentro vai também se perder, tá? Bem, como é que se faz a memória imunológica? Durante a interatividade da imunidade humoral e celular, um linfócito B ou T ativado produz dois tipos de células filhas, as células efetoras e as células de memória. Tá? Então, tanto o linfócito B quanto o T vão produzir células filhas. O B produz as efetoras, os plasmócitos, tá? Que vão atacar o antígeno. Por exemplo, aqui então vamos lá. Realiza um ataque ao antígeno, as efetoras. Elas tanto podem ser os plasmócitos, produtores de anticorpos, como células T, uma vez que coligadas a determinados antigênicos, como a gente viu ali no sistema citotóxico. Essas células vivem poucos dias. E nós vamos ter indução de célula de memória. São células de longa vida, de vida longa, que possuem a capacidade de iniciar uma divisão ao menor sinal de estimulação, produzindo mais células efetoras e mais células de memória. Essas células podem sobreviver por décadas. Assim, quando os seres humanos são submetidos a primeira vez ao encontro com um determinado antígeno, tem-se uma resposta primária, com linfócitos produzindo clones de células efetoras e de memória. Tá? As efetoras destroem os invasores e morrem. Em compensação, são produzidos um ou mais clones das células de memória para compor o sistema imune, tornando-se determinantes para a memória imunológica. Isso permite entender que os encontros subsequentes com o mesmo antígeno resultarão em uma resposta mais rápida, produção de anticorpos, antígenos específicos ou células T, e essa resposta é denominada de resposta imunitária secundária. Então vamos lá. A resposta primária é aquele contato que o indivíduo vai ter com o antígeno na primeira inoculação. Ele produz uma resposta. A partir do momento que ele tem uma segunda inoculação com o mesmo antígeno, olha o que vai acontecer com a resposta. Eu aumento a concentração de anticorpos, células T, tudo aqui aumenta, tá? E o que acontece? Eu passo agora a ter uma resposta muito mais eficaz contra aquele micro-organismo, contra aquele antígeno. Tá bom, gente? Então, isso aí é a resposta secundária. Muito importante. O sinal de vacinação é dado assim. A gente toma geralmente uma dose, depois uma segunda dose, algum tempo depois, né? Um mês depois, né? Um mês e pouco depois. Então a gente toma uma primeira dose, depois uma segunda. Para quê? Para que a gente desenvolva essa resposta secundária e a gente agora já tenha mais células de defesa que vão produzir num novo ataque mais anticorpos e mais células T que vão nos auxiliar no processo de resposta. Lembrando, esse tipo de resposta não produz a inflamação. A gente não sente mais nada. Então, o micro-organismo vai invadir e para a gente está tudo certinho. Ok, gente? Bem, a vacinação, como eu falei, ou imunização ativa, ela vai exatamente trabalhar com esse tipo de resposta adaptativa.
né? Uma área na qual os estudos imunológicos tiveram aplicação e sucesso foram os das vacinas. O princípio da vacinação está embasado em dois elementos fundamentais da resposta imune adaptativa: a memória e a especificidade. Né? Como a gente falou, as células de memória permitem ao sistema imune elaborar uma resposta de melhor qualidade e maior intensidade por meio do segundo encontro com o antígeno. Desse modo, essa resposta secundária se dá de forma mais rápida e mais eficiente. Né? Então, a vacina ela vai alterar o patógeno sua toxina de tal modo que eles se tornem inofensivos sem perder a antigenicidade. Então, quando eu produzo uma vacina, eu produzo a vacina com os patógenos ou as suas toxinas, tá? Ou suas partes. Tá bom? Ou seja, eu vou ter ali o determinante antigênico, tá? Do patógeno, mesmo que ele não esteja ativado. Isso acontece porque os anticorpos de células T citotóxicas reconhecem determinadas partes dos antígenos e não o organismo ou toxina como um todo, os chamados determinantes. Tá certo, gente? Soroterapia ou imunização passiva. A imunização passiva pode ser obtida sem que o sistema imune seja estimulado por um antígeno. Tá? Então aqui é o caso da pessoa, por exemplo, tomou uma picada de uma cobra, um veneno qualquer, uma substância, que ela precisa imediatamente se liberar daquilo. Não dá tempo de tomar uma vacina, não, ela precisa imediatamente. Então, eu faço o uso da injeção de soro. O soro já tem as imunoglobulinas, já tem anticorpos. Então, isso aqui é a injeção de anticorpos próprios, ou seja, eu preciso ter a fabricação de anticorpos. Isso é geralmente feito aí em cavalos, tá? No Brasil, por exemplo, é bastante usado infectar os cavalos com toxinas e substâncias que poderiam ser tóxicas para a gente, né? Venenos de cobras e tal, e a partir dali tira-se o sangue desse cavalo, faz-se um tratamento no plasma, onde os anticorpos ficam, né, no plasma sanguíneo, e então usa-se esses anticorpos do plasma sanguíneo dos cavalos como soro, tá? Então usa-se isso de um doador imune em alguém não imune. E essa tática estava sendo usada agora e também, né, testada para a Covid-19, pegar soro sanguíneo de pessoas que já foram contaminadas e injetar em pessoas que estavam em casos graves, para diminuir a virulência, né, para a viremia, né, a quantidade de vírus em circulação. Tá? A imunidade passiva pode ser adquirida de forma natural, quando a pessoa se curou de alguma coisa, ou de modo artificial, quando você injeta aquilo na pessoa. Tá? É imunidade passiva, ou seja, o seu corpo não trabalha. A vacina é imunidade ativa, porque ela introduz o corpo estranho e o seu corpo é induzido a produzir anticorpos. Tá? As moléculas de anticorpos são subdivididas em 5 classes de imunoglobulinas, tá? Cujas mais comuns são a IgM, IgG, IgA, IgE. Tá? São essas 4 aqui. O que a gente tem medido aí, né? Basicamente IgG, né? Principal tipo de imunoglobulina. IgM é a imunoglobulina que participa de respostas primárias aos antígenos. Tá? Então, o indivíduo teve um contato primário, ele desenvolve a IgM, que é um tipo de anticorpo. IgG é uma imunoglobulina que participa da resposta secundária, ou seja, o indivíduo já desenvolveu, né, já produziu, já tem mais contato com esse, você tem certeza que ele teve contato com aquele micro-organismo ou com aquele anticorpo específico. IgA é a resposta, é a principal imunoglobulina encontrada na saliva, na lágrima, no trato respiratório e digestivo, tá? E também confere a imunidade passiva da mãe para o filho, pela amamentação e pela placenta, tá? E IgE é uma imunoglobulina de resposta imune secundária relacionada à defesa contra verminoses, protezooses e processos alérgicos.
Bom, então não envolve aqui nem bacterioses nem viroses. Perfeito, galera? Então é isso. Agora é fazer os exercícios, né, para fixar esse conteúdo. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau.